Você já teve a sensação de que alguns desenhos da nossa infância escondiam segredos que nunca nos contaram? Quando éramos crianças, tudo parecia simples. Assistíamos He-Man lutando contra o esqueleto. Tentávamos entender como aqueles jovens ficaram presos em Caverna do Dragão. Sonhávamos com um futuro incrível mostrado pelos Jetsons. E vibrávamos com as aventuras dos Thundercats. Mas o que quase ninguém percebeu é que muitos desses desenhos deixaram perguntas sem resposta, mistérios que continuam sendo discutidos até hoje e curiosidades que passaram despercebidas por toda uma geração. Alguns deles nunca tiveram um final de verdade. Outros esconderam mensagens que só conseguimos entender depois de adultos. E existem até teorias que continuam intrigando fãs no mundo inteiro. Hoje vamos relembrar alguns dos maiores mistérios dos desenhos que marcaram nossa infância. E eu tenho certeza de que pelo menos um deles vai te surpreender. Então prepare-se para uma viagem no tempo. Porque talvez esses desenhos fossem muito mais profundos do que imaginávamos. Se existe um desenho capaz de despertar nostalgia e mistério ao mesmo tempo, esse desenho é Caverna do Dragão. Lançado na década de 1980, ele conquistou milhões de crianças ao redor do mundo com uma história simples, mas extremamente envolvente. 6 jovens entram em uma montanha-russa chamada Caverna do Dragão e acabam sendo transportados para um mundo mágico cheio de perigos, criaturas fantásticas e desafios constantes. O objetivo parecia claro: voltar para casa. Mas havia um problema. Esse momento nunca chegou. Durante anos, geração após geração assistiu aos personagens tentando encontrar o caminho de volta sem sucesso. E então surgiu a pergunta que até hoje continua intrigando os fãs. Por que Caverna do Dragão nunca teve um final? Muitas pessoas acreditam que o desenho foi cancelado de forma repentina. E isso é verdade. A série foi interrompida antes que a história fosse concluída na televisão. Mas o que poucos sabem é que existia um episódio final planejado pelos roteiristas. Esse episódio se chamava Hacking. Nele, os jovens finalmente teriam a oportunidade de voltar para casa. Mas a decisão não seria tão simples quanto parecia. Eles precisariam escolher entre abandonar aquele mundo para sempre ou permanecer ao lado dos amigos que fizeram durante a jornada. O episódio chegou a ser escrito. Os roteiros foram produzidos. Mas ele nunca foi transformado em desenho animado. E foi justamente isso que transformou Caverna do Dragão em um dos maiores mistérios da história da televisão. Sem um final oficial exibido ao público, surgiram dezenas de teorias. Alguns acreditavam que os personagens estavam mortos. Outros pensavam que tudo era apenas um sonho. E havia até quem acreditasse que o Mestre dos Magos escondia um segredo muito maior do que aparentava. Décadas depois, o mistério continua vivo. E talvez seja exatamente isso que torna Caverna do Dragão tão especial. Porque enquanto outros desenhos terminaram e foram esquecidos, esse deixou uma pergunta sem resposta. Uma pergunta que continua sendo discutida até hoje. Mas se você acha que esse é o maior mistério da nossa infância, espere até descobrir o próximo. Mas Caverna do Dragão não foi o único desenho que deixou perguntas sem resposta. Anos antes de muitas das tecnologias que usamos todos os dias existirem, outro desenho parecia enxergar o futuro. Estamos falando dos Jetsons. Quando os Jetsons estrearam, em 1962, o mundo era completamente diferente. Não existiam celulares. Não existia internet. Não existiam videochamadas. Nem computadores pessoais faziam parte da vida das famílias. Mesmo assim, os criadores do desenho imaginaram um mundo cheio de tecnologias que pareciam impossíveis para a época. E o mais impressionante é que muitas delas acabaram se tornando realidade. Quem assistia aos Jetsons via George Jetson conversando por telas. Naquela época parecia pura ficção. Hoje fazemos isso todos os dias através de aplicativos de videochamada. Os personagens também utilizavam relógios inteligentes para se comunicar. Décadas depois surgiram os Sartvatis. Os Jetsons mostravam portas automáticas, robôs domésticos, comandos por voz e diversos equipamentos inteligentes que hoje fazem parte da vida de milhões de pessoas. Mas o que mais impressiona não é apenas o que eles acertaram. É pensar em como conseguiram imaginar tudo isso em uma época em que grande parte dessas tecnologias nem sequer existia. Para muitas crianças, os Jetsons eram apenas um desenho divertido. Mas olhando hoje, parece quase uma previsão do futuro. Claro que nem tudo se tornou realidade. Ainda não temos carros voadores circulando pelas cidades. Também não moramos em casas suspensas acima das nuvens. E infelizmente ainda não temos empregadas robôs tão eficientes quanto a famosa Rose. Mas mesmo assim, o número de previsões corretas impressiona. E isso fez surgir uma pergunta muito curiosa entre os fãs.
Como os criadores dos Jetsons conseguiram imaginar tantas coisas que só apareceriam décadas depois? Alguns acreditam que eles apenas observaram as tendências da tecnologia da época. Outros dizem que foi uma coincidência extraordinária. Mas existe algo que ninguém pode negar. Os Jetsons continuam sendo um dos desenhos mais visionários já criados. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas ainda gostam de revisitá-lo. Porque além da nostalgia, existe uma sensação fascinante de descobrir que o futuro que parecia impossível acabou chegando. E pensar que tudo isso começou em um simples desenho animado. Mas se os Jetsons impressionaram por prever o futuro, o próximo desenho da nossa lista esconde um mistério completamente diferente. Um mistério que envolve um dos heróis mais famosos da história dos desenhos animados. E durante muitos anos, milhões de crianças nunca perceberam o verdadeiro segredo por trás dele. Quando pensamos nos desenhos que marcaram os anos 80, é impossível não lembrar de He-Man. Para milhões de crianças, ele era o herói perfeito. Corajoso, forte, sempre disposto a proteger Eternia das ameaças do terrível esqueleto. Mas existe um detalhe curioso que poucas pessoas conhecem. He-Man quase nunca teria existido. E a verdadeira história por trás do personagem é muito diferente do que imaginávamos quando éramos crianças. No início dos anos 80, uma empresa chamada Mattel buscava criar uma nova linha de brinquedos para competir em um mercado cada vez mais disputado. A ideia era simples: criar personagens fortes, marcantes e capazes de despertar a imaginação das crianças. Foi assim que nasceu o He-Man. Mas existe um detalhe surpreendente. O desenho animado não veio primeiro. Primeiro vieram os brinquedos. E somente depois surgiu a série animada. O objetivo inicial era ajudar a divulgar os personagens. Mas ninguém imaginava o que aconteceria a seguir. O desenho se tornou um fenômeno mundial. Milhões de crianças passaram a acompanhar as aventuras do Príncipe Adam e sua transformação em He-Man. A frase, "Eu tenho a força", se tornou uma das mais famosas da história da televisão. Mas talvez o maior segredo do desenho estivesse escondido justamente em sua mensagem. Diferente de muitos heróis da época, He-Man sempre terminava os episódios ensinando alguma lição. Falava sobre amizade, coragem, honestidade, respeito, responsabilidade. Muitas vezes essas mensagens passavam despercebidas pelas crianças. Mas os pais percebiam. E isso ajudou o desenho a conquistar ainda mais espaço. Outra curiosidade interessante é que muitos fãs se perguntavam como ninguém conseguia reconhecer o Príncipe Adam quando ele se transformava em He-Man. A diferença visual era mínima. Mesmo assim, esse pequeno detalhe acabou se tornando parte do charme da série. Décadas depois, He-Man continua sendo lembrado. Novas animações foram produzidas. Filmes foram anunciados. E gerações que cresceram assistindo ao desenho continuam apresentando o personagem aos filhos e netos. Talvez esse seja o verdadeiro segredo de He-Man. Ele nasceu como um simples brinquedo, mas acabou se transformando em um dos maiores símbolos da infância de uma geração inteira. E se você acha essa história impressionante, espere até conhecer o próximo mistério, porque ele envolve um grupo de heróis felinos que precisaram abandonar seu planeta para sobreviver. Uma história que continua intrigando fãs até hoje. Mas nem todos os desenhos da nossa infância eram tão leves quanto pareciam. Alguns escondiam histórias surpreendentemente profundas. E talvez nenhum exemplo seja melhor do que Thundercats. Quando assistíamos ao desenho, era fácil se encantar com as batalhas, os personagens carismáticos e a lendária espada justiceira. Mas por trás de toda aquela aventura existia uma história muito mais triste do que muitas crianças perceberam. Tudo começa com a destruição de Thundera. O planeta natal dos Thundercats estava condenado. Sem alternativa, os sobreviventes precisaram abandonar tudo para tentar encontrar um novo lar. Eles perderam sua casa. Perderam sua civilização. Perderam praticamente tudo o que conheciam. E foram obrigados a começar uma nova vida em um lugar desconhecido. Hoje, olhando para trás, muitos fãs percebem que a história dos Thundercats falava sobre sobrevivência, adaptação e esperança. Temas muito mais complexos do que normalmente encontramos em desenhos infantis. Mas existe outro detalhe que sempre chamou a atenção dos fãs. Durante a viagem espacial, todos os personagens permaneceram em cápsulas especiais. Todos, menos um. Lion-O. Por causa de uma falha durante a jornada, seu corpo continuou crescendo enquanto sua mente permanecia infantil. Quando chegaram ao terceiro mundo, Lion-O possuía o corpo de um adulto, mas ainda precisava aprender a liderar. Essa situação criou uma das histórias mais interessantes dos desenhos dos anos 80.
Porque Lion-O não precisava apenas derrotar os inimigos. Ele precisava amadurecer. Precisava aprender a tomar decisões. Precisava conquistar a confiança dos próprios companheiros. Talvez seja justamente por isso que tantas pessoas se identificaram com ele. Porque no fundo sua jornada era parecida com a de qualquer pessoa que precisa crescer e assumir responsabilidades. Mas existe um mistério que continua sendo discutido pelos fãs até hoje. O que realmente aconteceu com Thundera? Será que havia sobreviventes além daqueles que conhecemos? Será que existia alguma possibilidade de reconstruir o planeta? Ao longo dos anos surgiram diversas teorias. Algumas afirmavam que partes da civilização poderiam ter sobrevivido. Outras sugeriam que a destruição escondia segredos nunca revelados pela série. Embora muitas dessas perguntas nunca tenham sido respondidas oficialmente, elas ajudaram a manter o interesse dos fãs durante décadas. E talvez esse seja um dos motivos pelos quais os Thundercats continuam sendo lembrados até hoje. Não apenas pelas batalhas. Não apenas pelos personagens. Mas porque existia uma história rica, cheia de mistérios e emoções por trás de tudo aquilo. E falando em teorias curiosas, o próximo desenho da nossa lista também deixou milhões de pessoas intrigadas. Mas desta vez estamos falando de uma família aparentemente comum. Uma família que vivia na Idade da Pedra. Ou será que não? E falando em teorias que continuam intrigando fãs até hoje, poucas são tão curiosas quanto a que envolve os Flintstones. Durante décadas, acreditamos estar assistindo apenas a vida de uma família que vivia na pré-história. Fred Flintstone, Vilma, Pedrita, Barney, Betty, tudo parecia simples. Uma divertida versão da vida moderna ambientada na Idade da Pedra. Mas com o passar dos anos, alguns fãs começaram a perceber detalhes muito estranhos. E foi aí que nasceu uma teoria que continua sendo discutida até hoje. E se os Flintstones não vivessem no passado? E se eles vivessem no futuro? Pode parecer loucura. Mas pense por um momento. No desenho existiam máquinas. Existiam aparelhos domésticos. Existiam carros. Existiam empresas. Existiam restaurantes. Existiam sistemas de trabalho muito parecidos com os nossos. A única diferença era que tudo funcionava utilizando animais, pedras ou soluções adaptadas ao mundo deles. Para alguns fãs, isso parecia apenas uma forma criativa de fazer humor. Mas outros começaram a enxergar algo diferente. Segundo uma das teorias mais famosas, os Flintstones viveriam em um mundo reconstruído após uma grande catástrofe. Uma espécie de nova civilização criada depois que a humanidade perdeu grande parte de sua tecnologia. Claro que essa teoria nunca foi confirmada. Mas ela se tornou extremamente popular porque tenta explicar algumas coincidências curiosas do desenho. E existe outro detalhe interessante. Você já percebeu que os Jetsons e os Flintstones possuem muito mais semelhanças do que diferenças? Ambos mostram famílias comuns. Ambos apresentam uma versão exagerada da sociedade. Ambos utilizam tecnologias adaptadas à sua realidade. E isso levou alguns fãs a criarem outra teoria ainda mais ousada. A de que os Jetsons e os Flintstones existiriam no mesmo universo. Segundo essa ideia, enquanto os Jetsons viveriam acima das nuvens em cidades futuristas, os Flintstones viveriam na superfície da Terra. Embora tudo isso permaneça apenas no campo das teorias, uma coisa é certa. Poucos desenhos conseguiram permanecer tão presentes na memória das pessoas por tantas décadas. Talvez porque, mesmo sem perceber, gostamos de imaginar respostas para perguntas que nunca foram totalmente explicadas. E é exatamente isso que transforma desenhos em verdadeiros fenômenos culturais. Mas antes de terminar nossa viagem pela infância, existe mais um personagem que merece ser lembrado. Um personagem que passou décadas resolvendo mistérios e que continua sendo um dos mais queridos da história dos desenhos animados. Estamos falando de Scooby-Doo. Por mais de 50 anos, Scooby-Doo e sua turma investigaram fantasmas, monstros, castelos abandonados e lendas assustadoras. Mas existe algo curioso nesse desenho. Quase todos os episódios terminavam da mesma forma. O monstro não era um monstro. O fantasma não era um fantasma. E a criatura misteriosa quase sempre era uma pessoa comum escondida por trás de uma fantasia. Quando éramos crianças, isso parecia apenas parte da diversão. Mas olhando hoje, muitos fãs enxergam uma mensagem interessante. Scooby-Doo nos ensinava que nem tudo é o que parece. Que muitas vezes o medo nasce daquilo que não entendemos. E que a verdade costuma estar escondida atrás das aparências. Talvez seja justamente por isso que o desenho permaneceu relevante por tantas gerações. Porque no fundo não era apenas uma história de monstros. Era uma história sobre curiosidade, coragem, investigação
e descoberta. E pensando bem, talvez isso também explique o sucesso de todos os desenhos que vimos hoje. Caverna do Dragão nos deixou um mistério sem resposta. Os Jetsons nos fizeram imaginar o futuro. He-Man nos ensinou valores importantes. Os Thundercats mostraram a força da superação. Os Flintstones deram origem a teorias que continuam vivas até hoje. Scooby-Doo nos lembrou que por trás de cada mistério existe uma verdade esperando para ser descoberta. Talvez seja por isso que esses desenhos continuam tão presentes em nossa memória. Eles não eram apenas entretenimento. Eles faziam parte da nossa infância, da nossa imaginação, e de momentos que jamais serão esquecidos. Agora eu quero saber de você. Qual desses mistérios mais te surpreendeu? E qual desenho marcou sua infância de forma especial? Conte aqui nos comentários. Eu vou adorar ler sua lembrança. E se você gosta de reviver os melhores momentos dos anos 80 e 90, não esqueça de se inscrever no canal. Porque aqui no É do Meu Tempo, a nostalgia nunca sai de moda. Até o próximo vídeo.